Querido Mestre Jesus, estamos iniciando a nossa reunião evangélica da tarde, agradecendo, Senhor, as bênçãos, o amparo, a assistência que temos recebido, pela vossa misericórdia em nossas vidas, pela oportunidade de estudarmos os vossos ensinamentos, através do Consolador prometido, que representa para nós a evolução, o progresso que nós necessitamos. Agradecemos, Senhor, por esses momentos de paz e reflexão e pedimos, Senhor, fortaleça em nós a fé, a esperança e a coragem, para que possamos superar as enfermidades e as limitações que somos portadores. Que os nossos irmãos maiores aumentem a nossa visão espiritual, nos dê a condição e o amparo que nós necessitamos para extrairmos dessas lições aquilo que mais necessitamos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre os anjos, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pobres pecadores, encarnados e desencarnados, hoje, agora e sempre, que assim seja. E em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso bom e amado Mestre, e de Paulo de Tarso, patrono de nossa casa, de oração, estudo e trabalho, pedimos permissão para iniciarmos os estudos evangélicos da tarde, na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Meus irmãos, essa tarde, com os nossos estudos, as nossas reflexões, nós temos o capítulo 19, que tem o título de A Fé Transporta Montanhas. E o item dos nossos estudos é o item 6, que tem o subtítulo de A Fé Religiosa, condição da fé inabalável. É um comentário de Allan Kardec em que ele nos fala. Do ponto de vista religioso, a fé consiste na crença em dogmas especiais que constituem as diferentes religiões. Todas elas têm seus artigos de fé. Sob esse aspecto, pode a fé ser raciocinada ou cega. Nada examinando, a fé cega aceita sem verificação, assim o verdadeiro como o falso, e a cada passo se choca com a evidência e a razão. Levada ao excesso, produz o fanatismo, assentando no erro, cedo ou tarde desmorona. Somente a fé que se baseia na verdade garante o futuro, porque nada tem a temer do progresso das luzes, dados que o verdadeiro, na obscuridade, também o é a luz meridiana. Cada religião pretende ter a fé cega sobre meus irmãos. Cada religião pretende ter a posse exclusiva da verdade. Preconizar alguém a fé cega sobre um ponto de crença é confessar-se impotente para demonstrar que está com a razão. Allan Kardec. Essa tarde nós contamos com a colaboração das nossas irmãs, Dona Luzia e Cristiana. Passamos a palavra a Cristiana. Boa tarde.
tarde, meus amigos, meus irmãos. É com muita alegria que a gente começa mais um estudo nesse sábado, né? E de um tema tão importante para as nossas vidas, que é a fé. A fé que transporta montanhas. E essa força, meus irmãos, a fé, ela é uma força tão poderosa e inspiradora que nos faz lembrar que não estamos sozinhos no mundo. Que Deus, nosso Pai Criador, nos ama tão infinitamente, nos quer ver tão bem, nos quer que possamos crescer, evoluir, que Ele está sempre nos ajudando, sempre nos auxiliando, mesmo que a gente não perceba, e muitas vezes não percebemos. Essa força é nos momentos mais difíceis da nossa vida, quando tudo parece confuso, sem sentido, é ela que nos dá a capacidade de enfrentar as dificuldades, de enfrentar as provações que nós já pedimos para vir quando encarnamos. É essa força em Deus que nos sustenta a todo momento. E cada um de nós possui essa força dentro de nós. Uns conseguem desenvolvê-la mais e entendê-la e compreendê-la melhor. Outros possuem essa virtude porque a fé ela é uma virtude divina. Outros possuem essa virtude adormecida e não conseguem compreender. Mas a fé, quando ela é raciocinada e quando ela é verdadeiramente sentida por nós, ela nos impulsiona para frente, nos faz evoluir, nos impulsiona para as descobertas e para o aprendizado tanto material como espiritual. Kardec, quando ele nos diz que a fé religiosa é condição da fé inabalável, ele queria nos dizer que a fé inabalável é aquela fé resistente, é aquela fé forte, que possui raiz forte, que não se abala com o tempo. Ela é aquela pessoa que mesmo diante das dificuldades, ela continua firme, acreditando em Deus, acreditando no Pai Criador, né? Na vida, no que Ele nos traz de bom. E Kardec também nos faz uma comparação da fé raciocinada e da fé cega. Na verdade, ele vem nos dizer que a fé cega é aquela fé que é imposta, aonde o homem aceita o que lhe dizem sem confirmar se aquilo é verdade. Ao longo dos anos, essa fé cega, ela tem alimentado o fanatismo e a intolerância religiosa, levando os homens a cometerem crimes e guerras em nome de Deus. Já a fé raciocinada é aquela que baseia-se no estudo e na compreensão das ideias religiosas, científicas e filosóficas. Não é apenas uma crença herdada pelos nossos antepassados. E a doutrina espírita, ela é um exemplo dessa fé raciocinada, que nos faz pensar, compreender todas as coisas, compreender o porquê do sofrimento, compreender quem é Deus e a sua criação, entender o porquê das desigualdades sociais, o porquê que tem muitos têm muito, outros têm pouco, compreender o que viemos fazer aqui na Terra, a nossa finalidade.
ela nos ajuda a entender também o que acontece conosco na hora da nossa morte. Quando desencarnamos, para onde vamos? Nos faz compreender também todas as questões espirituais. E outro ponto importante também que Kardec fala aqui nesse estudo de hoje é que a fé, ela não sofre prescrição ou imposição. Ela não pode ser prescrita ou imposta. Ela não pode ser receitada, pois todos nós estamos em grau evolutivo diferente do outro. Então, às vezes, o que eu compreendo, os meus familiares não compreendem igual. Então, como estamos numa escala evolutiva diferente, essa fé ela não pode ser imposta. Ela é uma construção da alma. Nós temos que descobrir essa força dentro de nós e trabalharmos a cada dia para que ela cresça e se torne forte. E como cultivamos a fé em nosso coração? Através do estudo, da compreensão do Evangelho de Jesus, procurando colocar em prática os teus ensinamentos, orando todos os dias para entrar em comunhão com Deus, com nosso Pai Criador, com os nossos amigos espirituais que querem ver o nosso bem, e acreditando e confiando de que Deus está no leme da nossa vida. E eu trouxe aqui de Emmanuel uma lição que chama-se Tempo de Confiança, aonde Emmanuel vem nos falar dessa confiança. E aqui ele começa dizendo assim: e disse-lhes Jesus, aonde está a vossa fé? Isso está em Lucas, capítulo 8, versículo 25. A tempestade estabelecera a perturbação no ânimo dos discípulos mais fortes. Desorientados ante a fúria dos elementos, chamaram a Jesus em altos brados. O mestre pergunta-lhe, depois que ele acalma a tempestade, pergunta a seus discípulos: aonde está a vossa fé? O quadro sugere ponderações de vasto alcance. A interrogação de Jesus indica claramente a necessidade de manutenção da confiança quando tudo parece obscuro e perdido. Então, como vemos aqui, Emmanuel traz para a gente uma passagem onde Jesus estava com seus discípulos no barco. E aí começa a vir uma tempestade. E os discípulos, diante daquele momento ali de medo, de temor do que iria acontecer, pede a Jesus que acabe logo com a tempestade. E aí o Cristo dissipa a tempestade, mas ao mesmo tempo faz a eles uma pergunta: aonde está a sua fé? E aí Emmanuel vem mostrando para a gente que esse exemplo que ele trouxe aqui dos discípulos com Jesus no barco, muitas vezes nós temos em nós as tempestades em nossa vida, os momentos de sofrimento, de aflição, aonde a gente primeiramente se desequilibra. Mas aí vem o Cristo e fala: aonde está a sua fé, a sua confiança? E esses momentos são para testar a nossa confiança em Deus. Emmanuel continua: em tais circunstâncias surge a ocasião da fé, no tempo que lhe é próprio. Se há ensejo para o trabalho e descanso, plantio e colheita, revelar-se-á igualmente a confiança na hora adequada. Então, como a gente tem, a hora para plantar, a hora de colher, a hora do trabalho, a hora do descanso, nós também temos esses momentos em que somos testados.
aonde é testada a nossa confiança na espiritualidade maior. E Emmanuel continua: ninguém exercitará otimismo quando todas as situações se conjugam para o bem-estar. É difícil demonstrar-se amizade nos momentos felizes. Então são os momentos difíceis que mostram se a gente tem aquela determinada tranquilidade, se a gente tem a aceitação diante dos problemas, se a gente consegue compreender o porquê que a gente está passando por aquilo. Os momentos difíceis servem de testes para a nossa vida. Aguardem, vós discípulos, naturalmente, oportunidades de luta maior, porque necessitarão aplicar mais extensa e intensivamente os ensinos do Senhor. Sem isso, seria impossível aferir valores. Na atualidade dolorosa, inúmeros companheiros invocam a cooperação direta do Cristo. E o socorro sempre vem, porque é infinita a misericórdia celestial. Mas vencida a dificuldade, esperem a indagação: aonde está a vossa fé? E os outros obstáculos sobrevirão até que os discípulos aprendam a dominar-se, educar-se e a vencer serenamente com as lições recebidas. Então, no final desse texto, Emmanuel nos traz aí a finalidade do sofrimento. É para nos ensinar a dominar os nossos instintos e sentimentos inferiores, educando assim a nossa alma, o nosso espírito, para a aquisição dos valores que vão engrandecer a nossa alma. Os valores como o amor, como a tolerância, a paciência, que são virtudes essenciais, a humildade. E todas essas virtudes farão com que a gente progrida, que a gente faça a nossa reforma íntima. E assim, se a gente adquirir essas virtudes verdadeiramente, nós vamos conseguir enxergar os problemas com um outro olhar, de uma forma mais serena, com aceitação, com renúncia. E Jesus, certa vez, falou também aos seus discípulos, em João capítulo 16, versículo 33, Jesus fala o seguinte: tendo-vos dito essas coisas, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Aqui o Cristo queria nos dizer que aqueles que seguem as suas lições, o Evangelho que Ele trouxe, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida, aqueles que seguem o teu Evangelho com alegria, com bom ânimo, com firmeza de propósito, vencerão também as aflições do mundo, vencerão as dificuldades, assim como Cristo. E é isso que Ele pede de nós, que nós possamos fortalecer a nossa fé, mas não uma fé cega, acreditando sem raciocinar, sem pensar, sem compreender. E para isso eu trouxe uma página que tem uma lição do livro Contos dessa e de Outra Vida, aonde conta-se a história de Macário Fagundes, que aqui na Terra foi um homem muito estudioso da Bíblia. Ele gostava muito de estudar a Bíblia, conhecia ela de cor e salteado, mas ele não conseguiu colocar em prática na sua vida. Ele conhecia a Bíblia toda, os ensinamentos todos, mas não colocou em prática. Olha o que aconteceu com ele.
Quando o espírito de Macário Fagundes bateu à porta da esfera superior, carregava à altura do peito elegante volume da Bíblia. A Bíblia resumia-lhe na terra as preocupações e os objetivos. Estudara religiões, simpatizava com todas. Contudo, refugiara-se na Bíblia, dela fazendo argumento de última instância. Certa feita, um amigo seu ponderava com ele delicado: eu não tenho dúvidas, Fagundes, quanto ao Novo Testamento, em que realmente sentimos a presença do Cristo. Mas, no que se reporta aos antigos profetas, creio que tudo devemos examinar com raciocínio e discernimento. Você acredita, por exemplo, no caso de Jonas, qual vem relatado pelos cronistas? Aceita que Jonas tenha sido tragado por uma baleia, viajado são e salvo dentro dela? Macário respondera firme: a letra do Evangelho, do Velho Testamento, não pode falhar. Acredito piamente que a baleia engoliu Jonas, para que ele cumprisse a missão de que estava incumbido. E se estivesse escrito na Bíblia que Jonas engolira a baleia, eu aceitaria a informação com a mesma fé. Então aqui a gente percebe um pouco que ele tinha aquela fé cega, né? Porque o que acontece, meus irmãos? Na Bíblia nós temos o Velho Testamento e o Novo Testamento. O Novo Testamento é com as lições de Jesus. O Velho Testamento, ele é cheio de alegoria, de histórias, que devem ser examinadas com muito cuidado, com muito critério. E Macário, ele acreditava em tudo que falavam com ele, principalmente em tudo que ele lia, ao pé da letra. Macário estava esperando ao pé da sagrada porta do plano superior, quando um mensageiro espiritual atendeu. E Fagundes explicou a sua condição. Vinha do mundo, fora cristão fiel, perdera o corpo da carne no fenômeno da morte e queria um lugar para o descanso da sua alma. Para isso, acrescentava que vivera no temor da Bíblia, consagrando-se a ela de alma e de coração. E aqui é tão interessante que nos faz um alerta, quando ele diz que ele vivia no temor da Bíblia. Temor é a mesma coisa que dizer medo, né? Então, será que o Evangelho de Jesus ele nos causa medo? Pelo contrário. Então, o que mostra que Macário Fagundes, ele não compreendia direito o que ele estudava, né? Ele não compreendia o que os ensinos da Bíblia queriam passar por ele. Ele ficava muito preso no Velho Testamento. Entretanto, Fagundes, que você fez com a Bíblia? Perguntou o anjo. Peço licença para alongar-me um tanto na resposta, falou o recém-chegado, pois gastei a existência analisando ensinamentos e confrontando os textos. Perfeitamente, disse o anjo. Você esclarecerá a própria situação como deseja. Macário começou a falar. Adorei a Bíblia como a palavra de Deus em todos os meus dias. Sei que outros estudantes possuem apontamentos mais ou menos diversos da minha estatística pessoal, efetuada em longo tempo de estudo. No entanto, posso dizer que a Bíblia está contida em 69 livros, sendo 42 do Velho Testamento e 27 do Novo Testamento. E continuou a falar.
O tesouro eterno, dentro dos livros referidos, está formado por 1189 capítulos. Os capítulos estão divididos em 31.138 versículos. Os versículos, por sua vez, possuem 748 mil palavras. As palavras estão articuladas com 3.566.512 letras. O meio da Bíblia fica o versículo 8 do Salmo 118, em que o profeta diz: é melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. O versículo mais longo é o de número 9, do capítulo 8 do livro de Esther. E o versículo mais curto é o de número 35, do capítulo 11 do Evangelho de João, que dá notícia do pranto de Jesus por Lázaro morto. Creio que seja desnecessário alinhar as anotações vulgarmente sabidas, mas é importante anotar que a Bíblia gastou cerca de 1000 anos para ser escrita e está traduzida em mais de 1000 línguas e dialetos. O anjo ficou escutando aquilo tudo e pensando: nossa, ele conhece mesmo a Bíblia, né? De cor e salteado. E disse a ele: efetivamente, Macário, a sua cultura do livro sagrado é espantosa, mas houve um mal-entendido. Desejamos saber o que você realizou com a Bíblia no coração e nas mãos. Aí Macário responde: mas já disse o que eu consegui, a minha confiança na Bíblia, já disse. O emissário do alto fala: sim, os seus conhecimentos são admiráveis. No entanto, a esfera superior pede obras edificantes. A lei determina que seja cada um de nós julgado pelas próprias obras. É preciso que você relacione os próprios feitos. O que você fez de bom na terra? O apóstolo Paulo falou Macário. Declara que no versículo 1 do capítulo 5, na epístola de Romanos, justifica que a fé, aqueles que têm fé, têm a paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Sem dúvida, falou o anjo, a fé constitui o alicerce de todo o trabalho, tanto o plano é o início de qualquer construção. O apóstolo Paulo deve ser atenciosamente ouvido, mas não podemos esquecer a palavra do Divino Mestre, que nos diz: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Não ignoramos que Jesus nos amou em plena renunciação de si mesmo para melhor servir. É verdade, de fato, falou Fagundes. E agora, se me dediquei completamente à fé, o que eu vou fazer agora? O anjo lhe respondeu: é preciso que você volte à terra, nasça de novo, para fazer o bem que você aprendeu, o bem que lhe ensinamos. O próprio Cristo não teve outro programa perante Deus. E Paulo de Tarso, que exaltou a fé, não viveu outras diretrizes diante do Cristo. Crer, sim, mas fazer também. Fazer muito e sempre melhor. Macário resmungou, chorou, lastimou e reclamou, mas não teve outro remédio, senão aceitar a verdade e nascer de novo. Então, como vimos aqui na lição, meus irmãos, ele teve que voltar para a terra, porque ele sabia muito, realmente, ele conhecia a Bíblia toda, de cor e salteado, mas ele não colocou em prática.
E a fé sem obras, ela é morta. Nós precisamos estudar, compreender as lições do Cristo. E a doutrina espírita nos ajuda muito nisso, porque ela clareia a nossa visão com relação à vida, com relação à nossa finalidade aqui na Terra. Mas nós precisamos colocar em prática aquilo que a gente aprende, senão não vai valer nada esse estudo, esses momentos que a gente vem aqui aprender sobre o Evangelho de Jesus. Se a gente não colocar em prática, isso tudo fica perdido. Devemos ter uma fé forte e segura e confiar sempre nos ensinos do Cristo, da nossa capacidade de transformação, porque a partir do momento que a gente estuda, a gente percebe que todos nós temos a capacidade de modificar. Basta termos boa vontade, basta querermos a nossa melhoria, querermos fazer a nossa reforma íntima. Então, que Jesus esteja sempre nos amparando, guiando a nossa vida, nos mostrando o caminho certo, para que a gente possa sempre aproveitar o máximo aqui nessa terra das oportunidades que nos surgem. Que Jesus nos abençoe. Meus irmãos, boa tarde. Nesse instante, nós vamos dar continuidade ao estudo que já começou, para fechar o tempo, de estudo aqui do sábado. Mas vamos pedir a Jesus para nos trazer o discernimento, a sabedoria, nos intuir, inspirar, para que nós possamos trazer a sua verdade, o seu ensinamento dentro da verdade, da justiça, com que Ele tem trazido para nós. Bom, nós estamos estudando o capítulo 19, que é um capítulo que iniciamos nesse mês. O capítulo 19 tem como título A Fé Transporta Montanhas, do Evangelho segundo o Espiritismo, e Kardec divide esse capítulo em alguns subtítulos. Ele fala do poder da fé, que já foi estudado sábado passado, E hoje o item 6 vem falar da fé religiosa e condição da fé inabalável. Depois vem o subtítulo Parábola da Figueira que Secou, e Kardec coloca nas instruções dos Espíritos duas mensagens lindíssimas sobre a fé. A fé mãe da esperança e da caridade e a fé humana e divina. Hoje nós estamos estudando o subtítulo A Fé Religiosa, Condição da Fé Inabalável. Então vamos entender isso. Fé. O que é fé? Lá no item 12, na Instrução dos Espíritos, o Espírito Protetor em Paris, 1863, ele diz assim para nós, olha: no homem, a fé é o sentimento inato de seus destinos futuros, é a consciência que ele tem das faculdades imensas depositadas em germe no seu íntimo, a princípio em estado latente, ou seja, adormecidos, e que lhe cumpre fazer que desabrochem e cresçam pela ação da sua vontade. Então a fé, ela não se compra em supermercado, em farmácia, não tem jeito. A fé não pode ser herdada de mãe, de pai, de irmãos.
A fé, ela é única, ela é inata em cada um de nós. E nós temos que, como todas as potencialidades que o Pai, ao nos criar, colocou em nós, nós somos a imagem e semelhança de Deus, por isso mesmo é colocado em nosso espírito todos os atributos divinos, e a fé é um deles. É essa virtude maravilhosa que está ainda em alguns, como a Cristiana diz, em germes ainda. Uma sementinha pequenininha, por isso que Jesus fala do grão da mostarda, dando o exemplo da fé, né? Porque é um grãozinho tão pequenininho e ainda está adormecido em nossas almas. Mas cabe a nós, pela nossa vontade, pela nossa coragem, fazer com que essa fé venha a desenvolver, a germinar, a desenvolver e a crescer em nós. Bom, então Kardec vem falar conosco sobre essa virtude que ainda estamos desenvolvendo. Com relação a elas, Kardec diz assim, olha, a fé, ela é religiosa e vem falar conosco também na condição da fé inabalável. Então ele diz assim, olha, do ponto de vista religioso, a fé consiste na crença em dogmas especiais. O que são dogmas? São verdades absolutas, né, que devem ser ensinadas e por autoridades e não podem ser questionadas. Então, o dogma, ele não é questionável. Não se questiona um dogma religioso. Ele continua dizendo assim: a fé consiste na crença em dogmas especiais que constituem as diferentes religiões. Diferentes religiões. Ao que ele está se referindo? Às escolas religiosas. Né? Há várias escolas que ensinam a religião. Agora vamos ter entendimento do porquê que na Terra precisa haver religião. No livro Os Mensageiros, e inclusive está passando um filme sobre os mensageiros, André Luiz vem contar para nós, né, que ali naquele livro é um livro de médiuns, de trabalhadores que são enviados à Terra por Jesus ou pelos benfeitores espirituais em nome do Cristo, e que saem lá do nosso lar ou de outras casas espirituais com compromissos a serem realizados aqui na Terra, e que saem de lá várias criaturas com compromisso de serem responsáveis pelo ensino, pela educação religiosa na Terra. Eles buscam por eles mesmos, né? Fazem o projeto e é dado a eles a permissão para que reencarnem. Então, lá naquele livro, Os Mensageiros, no capítulo 5, André Luiz conta a visita de um espírito superior, o espírito de uma grande hierarquia, que vai até o nosso lar para falar sobre a religião. Então ele vai falar daqueles que partiram do nosso lar com o compromisso de levar a fé aos corações dos homens aqui na Terra. Falar daqueles que representam as variadas escolas religiosas na Terra. E o objetivo da religião entre nós é conduzir a nós outros de volta para Deus. A finalidade da religião é educar a nossa alma,
educar o nosso espírito. É para isso que servem as religiões. É para isso que servem as várias escolas religiosas. Então, esse espírito de uma hierarquia muito desenvolvida, muito alta, acima de até mesmo daqueles que estavam lá em nosso lar, ele diz o seguinte: toda expressão religiosa é sagrada. Então, todas as escolas religiosas são sagradas. Todo movimento superior de educação espiritual é santo em si mesmo. Mas é necessário que percebam que o espírito da revelação divina é progressivo como a alma do homem. Por que ele está dizendo isso? Vamos lá. Quando Jesus chegou à Terra, há mais de 2000 anos atrás, o que aconteceu ali com ele? Ele foi aceito de braço aberto, não foi? Numa cruz, porque ele foi crucificado. E por que ele foi crucificado? Porque ele não foi aceito. E por quem ele foi crucificado? Pelo povo só? Não. Pelos religiosos da época. E por que aqueles religiosos crucificaram Jesus? Então vamos entender o que esse Espírito Superior está falando conosco. A religião, ela é sagrada. Qualquer escola religiosa, qualquer local religioso que educa o espírito do homem é sagrado. Ele como ele diz aqui, ele é santo em si mesmo. Mas a maioria ainda não compreenderam que a revelação divina, ela é progressiva, assim como nós. Nós ainda não somos perfeitos. Nós somos perfectíveis. Nós estamos progredindo o nosso espírito. As religiões também são assim. A revelação de Deus também é assim. Por quê? Porque Deus nos ama muito. E por Ele nos amar muito, o que Ele faz? Ele vai dar a todos nós a revelação de acordo com a capacidade que nós temos para aprendê-la, para compreendê-la. Então, primeiro veio Moisés com a justiça, ensinou ali pelo decálogo, recebeu no Monte Sinai as tábuas da lei, que são leis divinas, e ensinou o povo daquela época. Ficando ali então para a posteridade o Velho Testamento. No Velho Testamento nós temos as leis divinas, no decálogo, temos leis civis de Moisés e temos profetas que voltavam várias vezes para dizer para o povo sobre a lei divina e não a lei civil. Mas o povo, na maturidade espiritual que estavam, não entendiam. Lá no Velho Testamento, os profetas, Elias, Ananias, Oséias, vários profetas falaram da vinda do Cristo, da vinda do Messias. Eles já estavam avisados que viria o Filho de Deus entre nós. Ele veio e eles não o aceitaram. Por quê? Porque o homem, quanto mais imaturo espiritualmente ele é, mais orgulhoso ele é. E o orgulho não nos deixa perceber algo que nós não entendemos, que nós não compreendemos. Porque o orgulho é aquilo que nos coloca acima de qualquer coisa, de qualquer pessoa. Então, o que eles esperavam? Eles esperavam o Messias guerreiro, eles esperavam o Messias nascido em palácios, porque Deus é o Deus da riqueza, é o Deus do poder.
Mas o Messias veio como carpinteiro, um simples e humilde carpinteiro. No meio do povo, a sua mãezinha era uma mocinha do povo, uma jovem. Como que aqueles homens eruditos, que sabiam sobre a lei, que liam, que eram alfabetizados, que conheciam e estudavam a Torá, como que eles poderiam aceitar aquela simplicidade do filho de um carpinteiro? Não aceitaram. E a luz veio ao mundo, e as trevas do orgulho, da vaidade, do egoísmo, não o aceitaram. O que aconteceu com Jesus? E olha que Jesus, várias e várias vezes, ele disse: a luz não se dá por completo, porque as pessoas não vão compreendê-la, porque a luz em abundância cega. O próprio Cristo estava mostrando a progressividade do ensinamento, da revelação divina entre os homens. E aí, lá na última ceia, lá em João, nos apontamentos de João, no capítulo 16, 14 até o capítulo 16, no capítulo 14 ele vai falar do Consolador prometido. E eu pedirei ao meu Pai e ele vos enviará outro Consolador, que ficará convosco, que fará vocês lembrarem de tudo que eu já ensinei. E que no 16 ele fala assim com os discípulos: eu tenho muitas coisas para ensinar a vocês, mas vocês não vão compreender, não vão suportar. Por quê? Com os espíritos, aqueles espíritos que estavam junto de Jesus, que eram os discípulos, os apóstolos, que já tinham uma maior compreensão do que a massa popular, mas porque eles ainda não tinham condições de entender. A Terra ainda não estava desenvolvida na parte da ciência. A inteligência humana ainda não tinha desenvolvida a ponto de descobrir o que nós hoje já temos conosco. Por que Jesus fala que, por que Telésforo, nesse espírito superior, fala que as casas religiosas precisam perceber que o espírito da revelação divina é progressivo como a alma do homem. Então nós vamos recebendo a revelação do Pai vagarosamente, de acordo com a nossa evolução. Com a nossa evolução, com a nossa compreensão. Hoje não temos mais a fé cega. Hoje a doutrina espírita traz conosco a fé raciocinada. Mas será que algumas escolas religiosas ainda se baseiam na fé cega? Sim. Por quê? Porque ainda estão presos há 2000 anos. Porque não acreditam e não abrem a humildade ao coração para entender isso aqui que o nosso irmão superior diz. Que a revelação divina está vindo progressiva. Então nós tivemos a primeira revelação com Moisés, a segunda revelação com Jesus, que é a revelação concreta do amor. Jesus é Deus entre nós, é a representação do Pai, é aquele que trouxe toda a grandeza do Pai e a misericórdia do Pai para que a gente pudesse compreender que Pai maravilhoso é esse. E a terceira revelação, que ele prometera a João, o Consolador prometido que se baseia nos ensinos dele.
A pedra fundamental da doutrina espírita é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E que traz, como ele disse a João e aos discípulos no capítulo 16, tenho muitas coisas para vos falar, mas vós não suportaria. Mas aquele que meu Pai enviará em meu nome, o Espírito de verdade, vos fará conhecer muitas outras coisas, além de lembrar tudo que eu já ensinei. Muitas escolas hoje religiosas se prendem ao Pentecoste, uma passagem e uma festa que acontece 50 dias depois que Jesus ressuscitou. Mas se 50 dias não daria tempo para toda a população mudar, amadurecer de um dia para o outro. Então Jesus, na sua infinita misericórdia, aguardou o tempo para nos enviar aí o quê? O Consolador prometido, que vem falar conosco dessa fé raciocinada, né? Da fé raciocinada e não da fé cega. Essa fé que traz com ela, que se baseia na verdade. E o que é a verdade? Eu sou o caminho, a verdade, a vida, é Jesus, que vem tirar os véus das parábolas. Por quê? Porque hoje nós já podemos tirar o espírito da letra, como nos diz Paulo de Tarso. Hoje nós não lemos uma passagem de Jesus ao pé da letra. Não. Hoje a doutrina espírita consegue mostrar a cada um de nós, pelo nosso entendimento, pela nossa compreensão, pela nossa racionalidade, pela inteligência mais evoluída que temos nessa época, ele então consegue trazer para nós esse ensinamento, essa fé raciocinada. E por que a fé tem que ser raciocinada, meus irmãos? O que é a razão em nós? A razão é a faculdade que nos ajuda a compreender, a discernir, a avaliar. A razão, meus irmãos, ela nos ajuda a ponderar, a conhecer os fatos e a lógica, a buscar a lógica nos fatos. A razão, ela estabelece, né, as relações da lógica. Então, a fé raciocinada, ela é baseada nesse processo da lógica, dos fatos. E Kardec, então, no capítulo aqui, no nosso estudo, ele vem dizer para nós assim, e eu acabei perdendo aqui a página, achei, desculpa. Então ele diz assim para nós, cada religião vamos ler aqui de novo, somente a fé que se baseia na verdade garante o futuro, porque nada tem a temer do progresso das luzes. Nada. Tudo que vier para nós agora, com a fé raciocinada, com a capacidade de raciocinar, de perceber, de aprender, de avaliar, de refletir, nós hoje vamos conseguir entender os ensinamentos de Jesus com maior clareza e maior lógica. Então Kardec termina para nós o item, essa passagem, dizendo assim, olha, essa fé cega, muitas vezes, ela faz o incrédulo. Por que ela faz o homem incrédulo? Por que ela traz a incredulidade? Porque quando a fé cega aceita sem verificação o verdadeiro como falso,
ela vai, num determinado momento, chocar-se ou bater de frente com as evidências e com a razão. Porque existe uma lei divina chamada lei de progresso. O mundo continua progredindo, né? Assim como a revelação divina está vindo progressiva para nós, vagarosamente, a luz está vindo de acordo com a nossa maturidade, né? As leis divinas trazem para nós o progresso. Então, a ciência, cada dia mais ela evolui, a filosofia, as áreas de trabalho onde nós estamos, cada dia mais é algo novo, algo diferente. E se nós pararmos no tempo, nós não vamos acompanhar. E se nós batermos de frente, como esse moço aí da lição que a Cristiana nos trouxe, que conhecia a Bíblia todinha, na sua forma física, mas não extraía o ensinamento, porque é o ensinamento de Jesus, é que vai nos ajudar a elevar-nos, a progredir espiritualmente. Então, meus irmãos, Kardec continua dizendo, a criatura bate de frente, ou seja, se choca com a evidência e com a razão, né? Por que isso? Porque quando nós estamos seguindo uma fé sem compreensão, é aquilo que Jesus também nos alertou no Evangelho. São cegos guiando cegos, né? E é algo muito perigoso isso. Então, a fé cega, ela guia, sim, criaturas à cegueira espiritual. Ela vê o progresso, ela vê na frente dela a lógica do progresso, dos fatos acontecendo, mas não acredita. Como esse rapaz ali. Eu acredito na Bíblia. Pronto. Já a fé raciocinada, ela acredita também na Bíblia, porque a Bíblia é o livro sagrado. É ali que estão registrados os ensinamentos. Então nós precisamos estar também com a Bíblia na mão, estudando, buscando no Velho Testamento, que é muito simbólico, a essência dessa simbologia. O que a simbologia, a analogia quer falar conosco? Por que Jesus no tempo dele falou só em formas de parábola? Porque nós ainda naquele tempo não compreenderíamos a essência abstrata dos seus ensinamentos. Hoje, a doutrina espírita tira a essência para nós. Nos mostra, olha, é isso que Jesus quer dizer. Tira o véu da parábola, as alegorias da parábola, para que a gente possa compreender numa fé raciocinada, né? Kardec diz aqui para nós, olha, a fé necessita de uma base que é a inteligência perfeita daquilo que se deve crer. E para crer, não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. Então, para que a nossa fé seja uma fé inabalável, uma fé que não se destrói por nada, uma fé que não nos deixa temer nada, principalmente nesse processo que a Terra está passando, nesse momento de transição, onde está havendo muitas dificuldades entre os povos. Nós não podemos deixar a nossa fé enfraquecer. E aí, meus irmãos, a fé raciocinada traz para nós o bom senso, vai trazer para nós discernimento, lucidez com relação aos fatos que estão surgindo aí agora, né? Sem
que nos misturemos nas ilusões que o mundo nos propõe e que nos atrai novamente para as nossas próprias imperfeições. Porque nós ainda somos espíritos que trazemos muitas imperfeições. Estamos num grau evolutivo, sim, né? Que já conseguimos entender, compreender o Evangelho de Jesus, mas ainda não conseguimos colocá-lo completamente em nós. Necessitamos, né, dessa base sólida que o Evangelho traz para nós, nos oferecendo respostas verdadeiras, né? Nós precisamos então, para isso, meus irmãos, já chegamos ao final, adquirir a humildade, né? E a caridade, que é o amor em movimento. Esse foi o trabalho de Jesus entre nós, nos ensinar o amor, nos ensinar a lutar, a vencer as nossas dificuldades, principalmente o orgulho, nos transformando em criaturas mais humildes, que busquemos compreender realmente o valor da vida, o que nós estamos fazendo aqui, o porquê que nós estamos aqui, né? Para onde nós vamos depois que sairmos daqui. Como será a nossa chegada do lado de lá, no mais além? E a doutrina espírita, ela traz, a fé raciocinada, traz tudo isso para nós. Porque Jesus, no seu Evangelho, nos fala sobre tudo isso. Nós é que ainda não conseguimos compreender. Então, precisamos da humildade, da caridade, para fortalecer em nós a verdadeira fé. A fé inabalável, né? Que Jesus então nos abençoe, nos promova essa tarde de muita paz, de muita luz, né? E sigam todos em paz. Querido Mestre Jesus, terminados os comentários da tarde, nós nos sentimos agradecidos, Senhor, por encontrarmos em nossa casa espiritual, estudando os vossos ensinamentos através do Consolador prometido, que representa para nós o esclarecimento, a evolução que todos nós necessitamos. Conforme ficou claro nos ensinamentos, a fé, essa força divina que nos conduz pelos caminhos da vida, nos ajudando a superar as dificuldades, as limitações que somos portadores, nos ajudando a ultrapassar os tropeços que nós fazemos em nossas vidas. Permita, Senhor, que possamos extrair dessas lições aquilo que mais necessitamos, que possamos extrair conosco esse consolo que é a fé em nossas vidas, fé que trazemos conosco desde quando fomos criados por Deus e que cabe a nós desenvolver, porque ela está no íntimo de cada um de nós. Abençoe-nos a todos, Senhor, estendendo a cada um de acordo com o grau de merecimento e a sua necessidade. Pedimos que essas bênçãos sejam extensivas aos nossos lares, aos hospitais, aos cancerosários, aos leprosários, aos manicômios, aos presídios, aonde houver a dor, a aflição, o padecimento, que um emissário seu esteja presente, levando consolo, a resignação e a fé. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade,
assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoarmos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentações, livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder, a misericórdia e a glória para todos sempre, que assim seja. E com essa prece pedimos permissão para encerrarmos os estudos evangélicos da tarde, na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Os irmãos que forem receber o passo, pedimos que formem a fila. Atenção, vai ter médico. Quem for receber a ficha, permaneça sentado.